Essa é a nossa aula número 3. Lembrando um pouquinho o que a gente falou na última aula, a gente comentou sobre a questão dos medicamentos que são controlados, né? Então, por que eles são controlados, porque existe toda essa exigência com relação a eles. Depois nós entramos na portaria 344, né, que é justamente a portaria que rege esses medicamentos que são controlados. Então a gente falou sobre as listas presentes, os tipos de receita, enfim. Né? E depois nós comentamos sobre a resolução 357 de 2020, que é a resolução provisória aí, né, enquanto nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, que ela inclusive está substituindo por enquanto a questão do tempo de tratamento e a quantidade de ampolas que é dispensado dos medicamentos da portaria 344, tá bom? Então, a nossa aula número 3, nós vamos trabalhar cálculos para fazer a dispensação, tá? Porque, conforme vocês viram na aula 2, eu falei de todas as questões técnicas legais, né, de uma receita, das receitas contidas na portaria, né? Mas agora a gente vai trabalhar com a questão dos cálculos, porque sim, a gente precisa fazer cálculos para fazer a dispensação, tá? É importantíssimo justamente para a gente saber se a gente vai conseguir aí atingir, né, atender, na verdade, a quantidade de medicamentos que são prescritos, tudo bem? Nós vamos também trabalhar hoje os antimicrobianos, então a gente vai falar da resolução 471 de 2021, né, que é a nova resolução, substituiu a anterior, que é a conhecida RDC 20 de 2011, tá? Então ela foi substituída por essa nova resolução 471, e é essa instrução, né, normativa 83 de 2021, que é a instrução que contém as listas dos antimicrobianos presentes, né, com relação que complementa essa resolução 471, tá? Também vamos trabalhar a portaria número 82 de 2015, que vai falar sobre a questão da dispensação dos medicamentos no âmbito do SUS, porque sim, existem algumas diferenças, então a gente vai comentar sobre elas, inclusive, tá bom? Vamos falar também sobre o medicamento referência, vamos falar sobre a diferença dele para os genéricos, para os similares, quais são, se tem, né? Então vamos entender isso. Para no fim a gente então falar sobre a questão da intercambiabilidade entre medicamentos, que é uma coisa que ocorre muito na hora que a gente vai fazer a dispensação, tá bom? Então, iniciando, vamos falar um pouquinho dos cálculos. Lembrando que vocês podem fazer perguntas, comentários, sugestões, dúvidas, enfim. Fiquem à vontade que na última aula eu vou estar respondendo, tá bom? Então vamos lá. Durante a dispensação, nós temos que observar sempre, tá, gente? Por isso eu coloquei até frisado em caixa alta. Sempre a quantidade máxima permitida de acordo com cada tipo de receita e medicamento. Por que eu estou colocando isso? Porque vocês viram, inclusive na aula 2, a gente trabalhou muito isso, que cada receituário ele tem uma particularidade diferente, o tempo de tratamento é diferente, tá? E até mesmo os medicamentos, porque, por exemplo, o receituário B2, né, para os psicotrópicos anorexígenos, o tempo de tratamento é de 30 dias. Porém, né, para a sibutramina, o tempo é de 60 dias. A sibutramina também é um psicotrópico anorexígeno, mas ela tem essa exceção, tá? Então, vocês percebem que é a mesma receita, é a B2, só que o tempo de tratamento diverge de acordo com a classe de medicamentos prescrita, tudo bem? O tempo de validade, a validade da receita não, tá, gente? Isso aí é padrão. Mas o tempo de tratamento modifica. Então, é isso que a gente tem que olhar quando a gente vai fazer a dispensação, tá bom? Fica atento quanto a isso. Não pode fracionar medicamentos e drogarias em farmácia do SUS, são os UBSs. Por que eu falo isso? Porque o fracionamento facilita muito várias questões, né? A gente consegue dar exatamente o que de fato foi prescrito. Isso acontece muito em hospital, inclusive, né? Mas eu não posso fazer isso em drogaria, não posso fazer isso em farmácia do SUS, né? Até porque você não vai abrir a caixa ali, cortar, né? O medicamento ele não é vendido por cada comprimido, né? Você não vai dar um comprimido para ele, que é 2, 3 e vai fazer o cálculo com base nisso, né? Ele tem um preço no mercado, então você tem que vender por aquele preço e, portanto, a quantidade do qual está contido dentro da caixa, dentro da embalagem, tudo bem? Então não tem como fazer fracionamento para facilitar. Mas, enfim, vamos lá que eu vou chegar aí. Eu vou comentar mais à frente sobre essa questão. No ato da dispensação, a gente tem que avaliar algumas coisas. Lembra? A gente trabalhou na aula 1 bastante coisas que a gente tem que olhar, aspectos técnicos, legais, assistenciais, quando a gente vai fazer a dispensação. Só que a gente também tem que olhar outras coisas. Qual é a receita que eu tenho? Qual que é o medicamento que eu tenho? Né? Porque, como eu mostrei para vocês, a mesma receita pode ter tempo de tratamentos diferente. Tá? A receita também acontece isso. Para os antiparkinsonianos, os anticonvulsivantes são 180 dias. Então, eu tenho que olhar para isso também, tá?
Quantidade prescrita, se está de acordo, né, com o que pede na legislação. A quantidade contida no frasco, na embalagem do medicamento, que é com ela que, inclusive, você vai fazer o cálculo para fazer a dispensação do medicamento. Eu trouxe alguns exemplos, vai ficar mais claro para vocês isso, tá? E realizar o cálculo para saber o quanto pode ser dispensado. Então, sim, farmacêuticos, vocês precisam fazer cálculo na hora da dispensação, tá? Facilita muito se vocês tiverem colas. Eu até tenho uma amiga, né, ela é farmacêutica de uma UBS e ela me mostrou, olha, Murilo, eu tenho aqui, ó, fiz uma colinha. Então, por exemplo, ela mostrou até do clonazepam, né, que é 20 ml, o que ela tinha, genérico, e ela colocou que equivale a 500 gotas, né? Então ela já tem um cálculo lá, a tabelinha, mostrando que ele exatamente tem 500 gotas. Então isso é interessante porque você tendo essas informações facilita, né? Porque a gente sabe que na dispensação dá para você ficar perdendo muito tempo, demorando muito, né? Até por conta da demanda. Mas é óbvio que você tem que fazer certinho para você também não ter problemas lá na frente, né, gente? Então cuidado, claro, faz com calma. Mas as colas, que a gente chama de cola, né? Mas essas tabelinhas, enfim, elas facilitam aí a nossa vida no dia a dia, tá bom? Vamos pegar alguns exemplos para ficar mais claro isso, tá? Por exemplo, se o médico, ele vai lá, prescreve 12 comprimidos de diclofenaco de sódio 50 mg, tá? Porém, na farmácia que você trabalha, só tem caixas, as caixinhas que tem só possuem 20 comprimidos, não tem menos do que isso. E aí a pergunta, né? Você, farmacêutico, faria dispensação ou não desse medicamento? Tendo em conta que ele prescreveu 12, mas só tem uma caixinha, as caixinhas só tem 20, ou seja, mais, né, do que ele prescreveu. E aí? Vamos pensar um pouquinho. Antes de vocês responderem, sempre analisar todos os aspectos que eu citei, tá? Olhar para os tipos de receita, tudo que a gente já conversou. Mas além disso, a gente tem que fazer outras perguntas. O medicamento, por exemplo, é controlado? O diclofenaco de sódio, gente, ele é controlado, sim ou não? Tá? Existe alguma restrição com o uso dele? Tá? Então a gente tem que olhar para esses aspectos. Então, já respondendo, né, o diclofenaco de sódio ele não é um medicamento controlado, ele é tarjado, tarja vermelha, não exige retenção de receita, até por isso que você compra ele, inclusive, sem receita, tá? Embora não é, na minha opinião, não é o certo, mas enfim. Mas o diclofenaco de sódio, ele não é um medicamento controlado, só que você só tem uma caixinha de 20, e aí, você vai dispensar ainda, sim ou não vai? Tá? Então vamos lá, vamos à resposta. Nesse caso, por exemplo, a dispensação poderia ocorrer normalmente. Vocês podem me olhar e falar, como assim, professor? Pois é. Porque mesmo, gente, sabendo que eu estou dando 8 comprimidos a mais, porque né, de 12 para 20 são 8 comprimidos a mais, eu tenho que saber que eu preciso garantir todo o tratamento completo. Todo o tratamento completo. Entenderam? Ou seja, eu sei que ele prescreveu só 12. E eu sei que eu só tenho caixinha de 20 que vai passar. Mas ainda assim eu devo dispensar. Tá? Por quê? Se eu tivesse de 10, eu poderia dispensar? Não, porque tá faltando 2, não tá? Então eu também não posso. Eu não estou completando todo o serviço. Eu não estou permitindo que o tratamento seja completamente efetivo porque eu estou diminuindo a quantidade. Entende? Então, aqui nesse caso, a gente sabe que sim, eu devo. Mesmo sabendo que vai sobrar 8 comprimidos, eu preciso garantir o tratamento completo. E isso é válido até inclusive para os medicamentos da portaria 344, tá? Se a gente vai chegar, eu vou dar outros exemplos para vocês, mas isso tem que ficar bem claro, tá, gente? Tem que pelo menos chegar ao mais próximo. Se o de 20 é o que chega mais próximo, por exemplo, se eu tivesse uma caixa de 20 uma caixa de 30, aí sim não faria sentido eu dar a de 30, não faria nenhum sentido, tá? Se tem a de 20, eu vou dar a de 20, que é a mais próxima. Mas se eu não tivesse, eu teria que escolher um que fosse mais próximo da quantidade prescrita pelo profissional. Tudo bem? Vamos para o exemplo 2. A receita amarela, que é NRA, tá? A gente sabe que obrigatoriamente o tempo de tratamento para ela, independente da classe CA1, CA2 ou CA3, é de 30 dias, certo? Eu já falei isso para vocês na aula 2. Sendo assim, vamos supor que se na posologia tá lá, né, na receita, vi Ritalina 10 miligramas, né? Então, Ritalina ele é um psicotrópico estimulante, tá? Então, 10 miligramas, tomar um comprimido uma vez ao dia. Então vocês perceberam que o médico colocou a posologia, o tempo e a quantidade, tá? Ele inclusive colocou 3 caixinhas. Então ele prescreveu Ritalina 10 miligramas, tomar um comprimido uma vez ao dia, e aí ele coloca a quantidade de 3 caixas. Só que vamos lá.
Vamos supor que cada caixa, tá, de Ritalina tem exatamente 30 comprimidos. Vocês fariam a dispensação das 3 caixas, gente? Não, né? Por que eu não faria a dispensação das 3 caixas? Porque uma caixa já tem 30 comprimidos. Se ele está falando que para tomar um comprimido uma vez ao dia, e eu sei que tem que cumprir os 30 dias de tratamento conforme a legislação da portaria 344, então obrigatoriamente eu preciso dar apenas uma caixa. Nossa, professor, mas você está indo contra o que o profissional prescreveu? Sim. Porque não é que você está indo contra porque você não gosta do profissional. Não, gente. Você está indo contra porque, na verdade, você está indo a favor da legislação. E se a legislação pede máximo 30 dias de tratamento, é isso que eu vou fazer. Acabou. Tá? Então, mas o médico prescreveu 3. Vai dar problema? Não vai. Porque você está dando exatamente a caixa suficiente para 30 dias de tratamento. Tá bom? A não ser que ele tivesse colocado 2 vezes ao dia, né? Aí o que acontece? Eu já sei que isso vai aumentar. E eu teria que dar 2 caixinhas, por exemplo, que aí seria 60 comprimidos para dar os 30 dias de tratamento, entenderam? Então vocês têm que fazer esse cálculo de acordo com isso, com a posologia também e a quantidade que tenho no medicamento, né? Na caixinha ou no frasco, seja como for. Tá? Aqui é caixinha porque é sólido, né? Comprimido. Tudo bem? Agora vamos pegar um outro exemplo hipotético. Vamos supor que ele colocou aí, né, a Ritalina. E aí, vamos supor que de vez de ser 30, vem 20 comprimidos, tá? O que eu faria? Ele prescreveu exatamente 3 caixas, tá? 20 comprimidos. Só que cada caixa tem 20 comprimidos. E aí, o que eu faria? A gente só você parar pra pensar. Eu daria uma caixinha de 20, eu só daria uma caixa para ela? Não. Porque se eu der uma caixa só, eu estou garantindo só 20 dias de tratamento. Eu não posso ir contra o tempo mínimo exigido, que é de 30 dias de tratamento, tá? Então eu tenho que ir até os 30 dias e 20 comprimidos não vão ser suficientes para 30 dias. Se ela vai tomar um por dia, vai dar só 20 dias, vai ficar faltando 10. Então o que eu preciso fazer? Eu dou 2 caixinhas para ela. 2 caixinhas, 20 comprimidos cada, vai dar 40. Nossa, professor, mas vai passar, né? 40, mas aí vai passar, porque o máximo é 30. E aí você vai dar 40, vai sobrar 10. Eu estou indo contra a legislação? Nesse caso, não, tá? Nesse caso, a gente tem essa exceção, inclusive vocês vão registrar isso depois, tá bom? Informando que foi, por exemplo, no caso, se fosse de 20, se fosse uma caixinha com 20 comprimidos, tá? Foi dispensado 2 caixinhas com 20 comprimidos para atender o tempo de 30 dias de tratamento conforme a posologia do médico. Ponto, vocês vão colocar isso. Vocês estão respaldados porque, de fato, vocês estão garantindo, tá? Eu sempre vou tentar chegar o mais próximo, mesmo que eu passe um pouco, não importa. O importante é eu chegar ao tempo certo de tratamento. Se o tempo certo pelo menos é 30 dias aqui na amarela, né? Como ele coloca, então eu tenho que seguir os 30 dias. Existiria exceção numa outra situação? Existiria sim. Eu poderia dispensar essas 3 caixas em outra situação? Sim. Caso o médico mandasse a justificativa que eu falei para vocês na aula 2. Com a justificativa da quantidade, porque lembra que em 2 situações ele dá justificativa. Uma quando ele não tem o talonário ali para ele poder fazer a prescrição, e a segunda é quando a quantidade passa do máximo permitido. Aí ele pode, mas ele tem que fazer essa justificativa descrevendo o porquê, né, a necessidade de passar da quantidade máxima permitida, entenderam? Então é isso que vocês têm que ter ciência. A gente tem que sempre olhar para essas questões, tudo bem? E temos outra questão. Quando a posologia não determina o tempo de uso, tá? Pode ser dispensado conforme o tempo de tratamento da receita de notificação, porque não necessariamente o médico ele vai colocar. Esse exemplo aqui 2 é claro, né? Ele não colocou o tempo, ele não colocou lá tomar um comprimido uma vez ao dia durante 30 dias. Ele não colocou isso. Só que eu sei, porque a gente como farmacêutico também conhece a portaria 344, certo? A gente sabe que tem uma quantidade máxima para isso, então eu vou olhar para isso. Se ele não colocou, não tem problema, eu vou olhar para cada receita e cada medicamento também, porque lembra que eu falei da B2, né? Depende do medicamento, ele tem tratamento diferente. E até mesmo para RCE, tá? São 60 dias na maioria deles, só que para os antiparkinsonianos e anticonvulsivantes são 180 dias. Então é só olhar para isso. Olha, se ele não determinou, se ele determinou, você vai seguir o que ele determinou, tá, gente? Se ele não determinou, beleza, então eu vou lá e faço o que tá de acordo com o que é o máximo permitido. Aí vocês podem falar assim, o médico pode prescrever para menos tempo do que é exigido na receita? Claro que pode. Não tem, porque o tempo, gente, esse tempo que a gente sabe é o máximo permitido.
O mínimo vai do médico. Se ele não coloca, a gente vai seguir o máximo permitido, que é 30, 60 para alguns, 180 para outros, beleza. Mas se ele coloca, a gente vai seguir exatamente o que ele está colocando. Ai, mas ele prescreveu para 20 dias. Só que o tempo máximo é de 30 dias. Eu vou dispensar para 30. Não. Você não vai fazer isso, não. Você vai dispensar exatamente para 20. Entendem? É isso que vocês têm que prestar atenção. Quem rege a prescrição é quem prescreveu, é o prescritor. Vocês não podem modificar, vocês têm que seguir o que está prescrito. Agora, se ele não identifica a quantidade, como é o exemplo desse caso aqui que eu estou dando para vocês, aí sim vocês vão fazer esse cálculo de acordo com a quantidade máxima de cada um. E outra coisa, né, gente, óbvio, essa aula que eu estou gravando aqui para vocês, né, eu estou me referindo à portaria 344, mas é óbvio que enquanto nós estivermos nessa fase da pandemia, vocês vão seguir a resolução 357 que alterou essas datas, tá? Então, prestem atenção, façam um cálculo de acordo agora com a resolução 357, tá? Depois eu tô explicando, eu tô fazendo os exemplos de acordo com a portaria, porque é o que vai ser para sempre, né? Pelo menos para sempre, acredito, enfim. Entenderam, né? Mas é o que vai estar vigente aí por um bom tempo, acredito eu, até para sempre, se for o caso. Mas a resolução 357 ela é provisória, porém ela está valendo. Então você não vai seguir a portaria 344 na questão de tempo de tratamento. Você vai seguir a resolução 357 até que a pandemia acabe e até então que essa resolução seja revogada, beleza? E outra coisa importante que eu esqueci de comentar na aula número 2, lembra que eu falei para vocês que a gente sabe, de acordo com a resolução 357, é mais fácil a gente fazer aquele cálculo que eu ensinei para vocês, né? Multiplica por 3, né? Se é 30 dias, então a partir de agora o tratamento máximo é 90 dias, que são 3 meses. Se é 60 dias, agora eu multiplico por 3, agora o tempo máximo vai ser de 180 dias, que é 6 meses, lembra? Só que eu não comentei para vocês dos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes que já têm o tempo de tratamento deles já são de 180 dias, tá? Nesses dois casos em específicos, tá, gente? A gente não vai multiplicar por 3. Ele continua valendo 6 meses, tá? Como ele já tem um longo prazo, né, de 6 meses, então na legislação da RDC 357, eles não modificaram isso. Eles continuam com 180 dias, tá? Independente. E só os demais que mudaram, né? E aí vocês fazem esse cálculo que eu falei para vocês, tá bom? Ou faz uma colinha que é mais fácil, né? Enfim, tá? Vamos para o exemplo 3. Vamos de cálculo agora? Bora lá. Fluoxetina gotas, tá? Vocês recebem uma receita de fluoxetina gotas, 20mg por ml, essa é a dose. Utilizar, então, 20 gotas uma vez ao dia durante exatamente 20 dias, tá? Vamos lá, fluoxetina. Fluoxetina é um antidepressivo. Desculpa, gente. É um antidepressivo, certo? É um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, certo? Fluoxetina, gotas, né? Então a fluoxetina ela é classificada na lista C1, ou seja, ela é prescrita na RCE, Receituário de Controle Especial. O Receituário de Controle Especial, de acordo com a portaria 344, ele tem quanto tempo de tratamento? Ele permite até quanto tempo de tratamento? 60 dias. Tudo bem? De acordo com a nova resolução, agora é 180 dias. Só que o médico prescreveu só para 20. E aí? Lembra que eu falei para vocês? A gente vai seguir o que está prescrito. Então, ele está prescrevendo menos do que a legislação permite, que é o máximo 60, tá? Tudo bem, ele ainda está dentro, tá ok. O que não pode acontecer é ultrapassar, com exceção quando se tiver a justificativa que isso eu já falei para vocês direto aqui, né? Tá? Bom, beleza. Aí você viu a receita, foi lá ver o frasco do medicamento, detectou que no frasco existe exatamente 20 ml, tá? E aí na bula você observou que está descrito dessa forma. Cada 1 ml do produto eu tenho 20 ml, 20 gotas, tá? Então, a cada 1 ml eu possuo 20 gotas. Vamos então lá para o cálculo? Na verdade, nem precisa fazer um cálculo para isso, né, gente? Porque presta atenção. Se ele vai utilizar 20 gotas uma vez ao dia e exatamente o frasco tem 20 ml, lembra que eu falei para vocês aqui, ó, 1 ml equivale a 20 gotas? Então, se ele vai tomar 20 gotas, ele vai tomar 1 ml por dia. Durante 20 dias, é exatamente 20 ml que ele vai tomar ao todo. Perfeito. Eu não preciso nem fazer o cálculo aqui, tá? Porque eu sei que vai dar certo. Um frasco, então, vai ser suficiente para o tratamento dos 20 dias prescrito aí pelo profissional. Certo? Então, esse cálculo aqui foi baba, né? Tranquilo, porque beleza, não teve muito o que olhar. Mas agora vamos complicar um pouquinho mais. Vamos para o exemplo 4. Tá a receita assim. 6 caixas de fluoxetina gotas, tá? 20mg por ml. E aí ele coloca, utilizar 20 gotas uma vez ao dia.
Opa, professor, ele esqueceu de colocar o tempo de tratamento. E agora? Não dispenso? Dispensa. Porque o que vocês vão prestar atenção? No tempo de tratamento permitido, máximo. Lembra? Fluoxetina de novo, ó. Né? Fui bonzinho com vocês. Fluoxetina de boa. De novo. Fluoxetina, receita RCE, certo? Receituário controle especial. Permite até no máximo 60 dias, certo? Então, se ele permite até no máximo 60 dias de tratamento, que são 2 meses, eu vou prestar atenção nisso, tá? Então, vou fazer o cálculo justamente para dar essa quantidade máxima de tratamento, tá? Muitas vezes o médico pode não colocar, gente, porque ele já sabe que você, farmacêutico, conhece, ele sabe o máximo, então você vai dispensar de acordo com o máximo permitido com a receita. Ele vai colocar, a maioria coloca, mas se não colocar, não tem problema, tá? Porque ele pode, geralmente ele coloca mais quando é menos a quantidade, né? Por exemplo, o exemplo anterior. O máximo é 60, mas ele colocou 20 dias, menos de um mês. Então, beleza, a gente vai seguir aquilo. Mas se ele não colocou, não tem motivo para se desesperar. É só você olhar para o tempo máximo, tá? Então, nesse caso aqui, o tempo máximo é 60 dias, beleza? Fui olhar o medicamento, ele é um frasco que contém exatamente 20 ml, né? E na bula também está descrito que 1 ml do produto equivale a 20 gotas, tá? É o mesmo exemplo do anterior, a diferença é que aqui eu não coloquei o tempo de tratamento, tudo bem? Vamos para o cálculo? Olá. Se 20 gotas equivale a um dia, qual que é o máximo de tratamento que eu sei que eu posso ter para esse tipo de receita? Eu não falei para vocês que é 60 dias? Então, se 20 gotas é suficiente para um dia, tá? Porque ele está mandando tomar 20 gotas em cada dia. Então, 60 dias equivale a quanto? Quantas gotas? Tá? Então, 20 gotas para um dia, X gotas, que é o que eu quero saber, para 60 dias, tá? Vamos fazer o cálculo. Vai dar exatamente 1.200 gotas, né? Porque x vezes 1x, 60 vezes 20, 1.200. Deu esse valor, agora eu vou lá e vou converter para saber o quanto de ml, o quanto de frascos eu preciso dispensar, tá? Lembrando que se o médico prescrever em ml, você não pode dispensar, ele tem que prescrever conforme está aqui, tá? A quantidade de gotas, pode não ser gotas, pode até ser outra unidade, mas ele tem que prescrever para você saber, tá? Vamos lá. Então, 1 ml equivale a 20 gotas. Lembra? Ó, tá aqui na bula, inclusive. Ó, ele mostrou. 1 ml equivale a 20 gotas, certo? Então, o que eu fiz primeiro? Eu fui ver o quanto, se para um dia 20 gotas foi o que ele prescreveu, para 60 dias é quantas gotas? Aí eu venho aqui e acho o resultado. Agora, a partir do momento que eu acho esse resultado, eu vou fazer o cálculo. Se em 1 ml eu tenho 20 gotas, em x ml eu tenho quantas gotas? Que agora eu quero saber com relação ao frasco. Eu já sei o quanto de gotas eu posso dar para exatamente dar 60 dias de tratamento, que é 1.200. Agora eu preciso saber quantos ml dão exatamente para 1.200. São suficientes, né? Exatamente para 1.200 gotas. É só você fazer o cálculo. X vezes 20, x vezes 20, igual a 1.200. O 20 que está multiplicando pelo x, né, que é incógnita, passa dividindo. Então vai ficar 1.200 dividido por 20, que vai dar exatamente 60 ml. Então, o máximo que eu posso dispensar para os 60 dias de tratamento são 60 ml. E se cada frasco eu tenho 20, eu vou dispensar, então, 3, tá? Então, ó, a paciente precisa de 60 ml de fluoxetina e cada frasco possui exatamente 20, ou seja, 3 frascos possuem exatamente, conforme a gente viu aqui no cálculo, 60 ml de fluoxetina, tá? Portanto, não poderá ocorrer dispensação de 6 caixas, apenas de 3 caixas. Aí, por que eu coloquei isso aqui para vocês? Porque presta atenção, eu fiquei falando para vocês o cálculo, mas esqueci de comentar da quantidade que ele prescreveu. Vocês viram que ele prescreveu 6 caixinhas? Ele não prescreveu o tempo máximo de tratamento, então o cálculo está certo, você tem que fazer isso mesmo. Só que vocês estão fazendo esse cálculo não para só saber o quanto vocês precisam dispensar, para saber se está de acordo com o que ele prescreveu também. Se ele prescreveu a mais, você não vai dispensar 6 caixinhas, a não ser que tivesse aquela carta de justificativa, tá? Nesse caso, o que você vai fazer? Dispensa 3, coloca atrás da receita, tá? Lembra que essas receitas, ela tem o espaço para o farmacêutico preencher, mas não tem o espaço para descrever essas informações. Então, onde você vai mexer? Atrás a receita, porque é um documento, eu não posso rasurar à frente, tá? Atrás você vai escrever prescrito 6 caixas de fluoxetina, no entanto, dispensado apenas 3, de acordo com a legislação, tá?
Você até pode colocar que vocês estão seguindo, né? Porque eu estou dando o exemplo da portaria 344. Se fosse da resolução 357, aí já teria que fazer o cálculo para ver se 6 caixinhas de fluoxetina poderia atender, tá? E aí eu acho que até poderia nesse caso, né? Porque 60 dias mais 60, daria 180 dias e aí até daria certo, né? O cálculo. Mas como a gente está seguindo aqui, nesses exemplos, a portaria 344, porque é a portaria que nós vamos seguir depois que passar a pandemia também, vai continuar valendo, por isso que eu estou me atendo a isso, tá, gente? Mas vocês fariam de acordo com a nova resolução até que ela seja revogada de fato após a fase da pandemia, tudo bem? Tô frisando isso não para ficar chato, mas é para vocês não esquecerem desse detalhe, que isso é importante, tá? Para vocês. Mas voltando. Então, beleza, eu vou dispensar só 3 caixinhas e vou descrever. Prescrito 6 caixas, no entanto, dispensado apenas 3 para atender a regulamentação da portaria 344, que dá exatamente 3. Aí você pode colocar que 3 caixinhas dão exatamente, são suficientes para os 6 meses, os 2 meses de tratamento que são os 2 meses de tratamento, né, que são 60 dias. Tudo bem, gente? É isso. Vocês descrevem essa informação só para vocês terem esse respaldo. Não vai ter problema, tá? Ninguém vai cair matando em cima de vocês, ficam tranquilos. Talvez quem não iria gostar muito é o paciente, né? Porque ele não iria entender, você tem que explicar, tal. Às vezes ele vai achar que você que tá errado, não o médico. Aí ele vai chegar no médico e vai falar. Aí o médico vai falar, não, realmente não pode. O máximo era 3, desculpa. Aí ele pode ter, enfim. Mas assim, façam o certo. Tá? Mesmo que o paciente reclame ou sei lá, não tem problema, façam o certo, porque se vocês mandarem errado, vocês é que vão responder lá na frente, tá? Então pensem nisso, vocês são responsáveis por esse processo, tudo bem? Vamos para o exemplo 5. Receita: Rivotril, 2,5 mg por ml, 3 caixas, tomar 10 gotas ao dia, tá? O Rivotril é o clonazepam, tá, gente? Frasco do medicamento. Aí você observa que o frasco contém justamente 20 ml, tá? E aí na bula, o que, que ele fala? Que 1 ml do medicamento equivale exatamente a 25 gotas, tá? Bom, vamos lá, vamos para o cálculo. Lembra o mesmo cálculo que eu fiz no anterior, tá? Antes de eu fazer o cálculo, minto, vamos lá. Rivotril. Rivotril é receita o quê? Receita B1, tá? Receita B1, tempo de tratamento máximo é de quanto? 60 dias, tá? Então vamos lá. 10 gotas uma vez ao dia. Isso foi o que ele prescreveu ali na posologia, tudo bem? Se eu sei que o tempo máximo de tratamento para essas receitas B1 é de 60 dias, eu vou fazer o mesmo cálculo. Então, 10 gotas para um dia, X gotas para 60. Só para saber o quanto de gotas no máximo eu posso dispensar para comprar exatamente 10 tempo de tratamento de 60 dias, tá? Eu faço a gota 60 vezes 10, dão exatamente 600 gotas. Perfeito. Agora eu vou olhar o frasco, que é 20 ml, e vou ver, né, se bate, né, se a quantidade quantidade máxima que eu posso dispensar no frasco, tá? Vamos lá. Se 1 ml, conforme a bula, ele dá exatamente 20, ele tem 1 ml 25 gotas, então para 600 eu tenho quantos ml em 600 gotas, entendem? Então eu vou fazer o cálculo. X vezes 25 igual a 600. 600 dividido por 25 dá exatamente 24 ml. O que vocês perceberam aqui agora? Eu tenho um frasco de 20 ml. Cada um frasco eu tenho 20 ml. O máximo que eu posso dispensar é 24 ml. 2 frascos vão dar quanto? Vão dar 40, não vão? E ele prescreveu 3, hein? Ele ainda prescreveu 3. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai, como a paciente precisa exatamente de 24 ml para os 60 dias de tratamento, tá? E se cada frasco, como a gente viu, possui 20 ml, o que eu vou fazer? Eu vou dispensar apenas 2 caixas, não 3, tá? Porque se eu for dispensar 3, eu estou mandando 60 ml, ela precisa só de 24. Então, se eu dispensar 2, eu tenho exatamente 40 ml. Aí vocês vão perguntar de novo, professor, mas passou. Passou, eu sei. Passou 16 ml a mais, né? Porque eles precisam. Um frasco tem 20, beleza. Faltou 4 ml, só que eu tenho só frascos de 20. Então eu vou entregar esse de 20? Vou. A não ser que eu tivesse um de 10. Se existisse um de 10, aí beleza, eu daria o de 10, tranquilo. Tá? Não teria problema nenhum. Mas eu tenho de 20. Então eu vou
dá 2 frascos de 20, que vão dar 40. Você vai anotar essa informação que foi dispensado 2 para atender os 60 dias de tratamento, tá? Mas vocês não vão mandar 3, porque ele passou a mais ainda da quantidade, tá? Então, você só manda a quantidade que é a mais próxima para atingir a quantidade, o tempo de tratamento necessário, que aqui no caso é 24 ml. Beleza? Vamos para o exemplo 6. Clonazepam, tá? 2,5 mg por ml, prescrito 3 caixinhas, tá? Tomar 30 gotas ao dia, tá? Até então, nós estamos trabalhando com essas formas farmacêuticas líquidas. Eu peguei um exemplo também de uma forma farmacêutica sólida, que eu acho até a mais tranquila do que as líquidas, tá? Mas enfim, vamos lá. O frasco do medicamento, tá? É 20 ml. E na bula, 1 ml do clonazepam equivale exatamente a 20 gotas. Vamos lá? Vamos para o cálculo. Prestem atenção. Clonazepam, ele é B1 também, tá? Porque ele também é um ansiolítico benzodiazepínico, tudo bem? Então, ele também é um psicotrópico. Então, B1, como a gente viu no anterior, 60 dias de tratamento, beleza? O médico prescreveu 3 caixas e pediu para ele tomar 30 gotas ao dia. O frasco que eu tenho é de 20 ml e na bula fala que cada 1 ml equivale a 20 gotas. Vamos lá para o cálculo agora. Se 30 gotas, que é o que foi prescrito, ele tem que tomar a cada um dia, por dia, no caso, né? O máximo que eu sei, como eu falei, B1, é 60 dias, tá? Então, eu vou fazer o cálculo. X vezes 1x, 60 vezes 30, né? Vai dar exatamente 1.800 gotas. Já sei a quantidade de gotas máximo que eu posso dispensar. Então, agora vamos lá. Se 1 ml do produto, em cada 1 ml do produto eu tenho 20 gotas, quantos eu tenho em 1.800 gotas? É só fazer o cálculo. X vezes 20, né? 1.800 dividido por 20 vai dar exatamente 90 ml. Esse é o máximo que eu posso dispensar. Tudo bem? E ele prescreveu quantas caixinhas? 3. Se cada frasco de ml eu tenho 20 ml, cada frasco de ml, né? Se cada frasco de medicamento eu tenho 20 ml, gente, se ele prescreveu 3 caixinhas, quantos ml eu tenho ao todo prescrito? 60. Tá dentro do que eu posso dispensar? Tá. Porque o máximo que eu posso dispensar é 90. Se ele ainda tivesse prescrito 4 caixinhas, eu também poderia dispensar. Por quê? Porque daria exatamente 80 ml e o máximo que eu posso dispensar é 90. Entenderam? Então, nesse caso aqui, não tem problema nenhum. Eu posso dispensar as 3 caixinhas tranquilo, porque está dentro do máximo permitido. Tudo bem? Vamos para o próximo, exemplo 7. Vamos pegar a isotretinoína, que é, né, um ácido retinóico, né, um medicamento para o tratamento de acnes severas, entre outros, tá? 40 miligramas. Aí está escrito assim, tomar em cada 12 horas por 30 dias. Gente, quantas horas eu tenho por dia? 24. Se são 12 por 12, eu sei que é 2 vezes ao dia, tá? Então prestem atenção nisso, porque, por exemplo, nos exemplos anteriores, ele colocou tomar 10 gotas ao dia. Então, beleza, eu sei que é uma vez ao dia, tá? Mas se ele colocasse tomar 10 gotas 2 vezes ao dia, então eu já sei que eu tenho que também levar isso em conta no meu cálculo, entendem? Então, multipliquem por isso. Aqui no caso, ele está colocando 12 por 12. Se fosse 6 por 6, 4 vezes por dia, tá? Se fosse 8 por 8, 3 vezes ao dia. Então, prestem atenção nesses detalhes, tá bem? Aqui no caso, então, ele colocou 12 por 12 por 30 dias, tá? Vamos lá, vamos entender isso aí. Você vai olhar a caixinha do medicamento e vai ver que exatamente você não tem isotretinoína de 40 miligramas, você só tem a isotretinoína de 20 miligramas, tá? E em cada caixa você tem exatamente 30 cápsulas. Aí você pode perguntar para mim assim, nossa professor, mas pode? Se eu só tenho de 20 eu posso dispensar? Pode, porque aí você vai dispensar 2 caixinhas para o tratamento. Tá? E não só uma, porque aí as duas dariam 20, né? Depende, né? Ele iria tomar 2 comprimidos de 20, que daria exatamente 40 miligramas, que é isso que eu tô falando, tá bom? Então, ao invés de ele tomar 1, ele tomaria 2, daria 40 certinho, tudo bem? Mas vamos entender esse cálculo com mais clareza aqui agora. Cada cápsula, quando você olha lá na caixinha do medicamento, tá, gente? Vocês vão ver lá, 20 miligramas. O que isso significa? Eu tenho 30 cápsulas e em cada cápsula eu tenho exatamente 20 miligramas, tá? Não é 20 miligramas ao todo. Cada cápsula é 20 miligramas. Por isso que eu tô falando que se ele tomar 2 vai dar 40, né? Porque é somando, tudo bem? Então, se em cada cápsula eu tenho 20 miligramas,
Em quantas cápsulas eu preciso saber para ter 40 miligramas que é o que eu quero? Gente, nem precisa fazer esse cálculo, né? Mas a gente sabe que vai dar 2 cápsulas. Eu fiz aqui só para deixar didático, mas você já sabe que é 2 cápsulas, tá? Isso porque você tem uma caixa de 20 miligramas. Se fosse uma caixa de 40, a gente já sabe que seria um comprimido de cada 12 horas. Mas, como não tem, então eu vou dar a caixa de 20 e vou orientar o paciente a tomar 2 cápsulas de 12 horas. Tudo bem? Então, ele vai tomar 12 horas, ele toma 2 cápsulas, deu 12 horas, ele toma mais 2 para dar exatamente os 40 miligramas, tudo bem? Mas ainda não chegamos ao cálculo para saber o quanto que eu vou dispensar. A gente está aqui para orientar, isso aí é para orientar o paciente o quanto ele vai precisar tomar, mas é preciso saber o quanto eu preciso dispensar. Vamos lá. Vamos multiplicar a quantidade pela posologia e pelo tempo de tratamento. É isso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Quantidade. 2 cápsulas, não foi o que a gente viu? Ela vai tomar 2 cápsulas 2 vezes ao dia, porque são 12 horas. 12 horas. E o tempo de tratamento que ele colocou aí foi por 30 dias, então exatamente um mês. Multiplica tudo isso, as 2 cápsulas que ela vai tomar por dose, as duas vezes ao dia, que é a frequência, 2 vezes 2, 4, multiplico por 30, que vai dar então 120 cápsulas. 30 dias de tratamento que vai dar 120 cápsulas. Isso é o que eu sei que eu preciso dispensar, o máximo, 120 cápsulas, para atender exatamente a quantidade que ele prescreveu, tá? Lembrando que a isotretinoína, né, ela tá na lista C2, né? E o tempo de tratamento máximo para ela é de 30 dias, tudo bem? Então, tá dentro, tá? Tá dentro porque, de fato, ele prescreveu exatamente para 30 dias, então tudo bem, tá tudo certinho. Então, eu já vi que o tempo de tratamento tá adequado, eu só fui ver agora se a quantidade de caixinhas que eu preciso dispensar, tá? Mas eu já vi que tá ok, porque ele tá pedindo justamente para esse tempo, tá bom? Então, uma caixa, eu sei que eu tenho 30 cápsulas, certo? Uma caixa de isotretinoína 20 miligramas, eu tenho 30 cápsulas. Então, para 120 cápsulas, quantas caixas eu preciso? É só fazer a regrinha de 3. 1 vezes 120, 120. X vezes 30, 30. X vezes 30. Então, eu passo 30 dividindo, então vai ficar 120 dividido por 30, vai dar exatamente 4 caixas. Tudo bem? Então, é a quantidade que eu vou dispensar para atender essa posologia. Está dentro da legislação, porque eu estou atendendo os 30 dias certinho. Tudo bem, gente? Então, é esses cálculos que vocês devem fazer quando vocês estiverem no dia a dia de vocês. Eu não trouxe mais exemplos, esses aqui eu trouxe os que eu achei mais pertinentes, tá bom? Mas sempre prestem atenção nesses detalhes. Tem que olhar o que está na bula, tem que olhar o que vocês têm na quantidade no frasco ou na caixinha, na embalagem do medicamento e olhar a posologia. É através dessas informações que você vai conseguir saber o cálculo, fora o tempo máximo de tratamento para cada receita que você já tem noção. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui tranquilamente eu faria a dispensação das 4 caixas, que são suficientes para os 30 dias de tratamento. Vamos falar então dos antimicrobianos, ou antibióticos também, como são chamados, né? Lembra que eu falei para vocês, resolução 20 de 2011, que até então era super conhecida, utilizada, né? Enfim, até ano passado foi revogado, tá? Então agora nós estamos com essa atual, que é a 471 de 2021, a instrução normativa de 3 de 2021. Aí vocês podem me perguntar, por que mudou? Gente, praticamente nada, tá? O que mudou é que ela só foi atualizada. Ponto. E aí, agora, antes, a lista dos medicamentos, né? Eles estavam na própria RDC dos antibióticos. Eles estavam dentro da própria resolução 20 de 2011. Agora não. A resolução 471, ela descreve as informações pertinentes à prescrição ou dispensação desses medicamentos, mas a instrução normativa que agora traz essa lista. Então, agora existe essa instrução que ela é separada. A lista desses antimicrobianos constantes nessa lista não está mais na resolução, ela está separada, mas que complementa, né? Porque elas estão ali. Tudo bem? Vamos lá. Então, estão aí as resoluções, tá? Para vocês. Estão também nas referências, então vocês podem olhar lá depois com calma. Mas vamos entender. Qual é a validade da receita dos antimicrobianos, tá? Existe diferença para os outros que vocês viram até agora, tá? No caso dos antimicrobianos, o tempo de validade da receita é de 10 dias, tá, gente? Então, para o tratamento agudo, é 10 dias que ele vale, tá? Antimicrobiano, gente, é diferente
dos medicamentos contidos na portaria 344. Por quê? Porque os antimicrobianos, o tratamento deles, geralmente é por um tempo menor. Por mais que tenha aqueles de uso prolongado, geralmente o uso prolongado máximo, né, é de 90 dias. Inclusive, deixa eu colocar aqui, né? Ah, não. Antes, não. Depois eu comento. Mas o máximo é de 90 dias para o tratamento crônico. Mas mesmo assim é uma quantidade pequena. Geralmente as outras receitas da portaria 344, por mais que tenha um tempo máximo, elas são renovadas, porque geralmente a pessoa faz um tratamento crônico, dependendo da condição de saúde. Tudo bem? Antimicrobiano é quando a pessoa está com infecção. Então, é até combater, tá? Por isso que ele tem esse tempo menor, essa particularidade diferenciada. Então vamos pegar aqui, ó. Esse é um exemplo de uma receita de um antimicrobiano, tá, gente? Ela não tem um modelo, tá? De prescrição igual a gente tem da portaria 344. Tem gente que acha que ela tem que ser prescrita na RCE obrigatoriamente. E não, tá? Ela pode ser prescrita num receituário branco normal. Só que, assim, claro, tem as particularidades que a gente vai falar, tá? Mas ela deve ser prescrita no normal. Na verdade, ele fala que não tem nem modelo para isso. Então, se quiser prescrever, por exemplo, numa RCE, talvez poderia, mas não é obrigatório, entende? É isso que eu tô falando. E outra, tem particularidades. Não poderia, por exemplo, ser prescrita junto com o medicamento da portaria 344. Já tô dando spoilers nessa parte, mas enfim. Tá? Então tem algumas particularidades específicas que a gente vai chegar lá, mas de qualquer forma que vocês têm que ter ciência é isso. Antimicrobianos não tem modelo específico, é receita branca comum, acabou, tá? É isso. Então aqui tá um exemplo, tem que ter as informações do consultório, todas aquelas informações, gente, que vocês já sabem que eu já falei na aula número 1, tá? É tudo tem que estar aqui também nos antimicrobianos. A diferença é que, para o tratamento agudo, ele vai colocar lá, por exemplo, aqui a amoxicilina, 500 mg em cápsulas, tomar uma cápsula de 12 horas por 7 dias. Perfeito. Assinou, carimbou, enfim, dispensei, tá? Mas e para o tratamento prolongado, eu lembro que eu falei para vocês que muda, né? De 10 vira 90, ou seja, vira 3 meses, tá? Só que aí, nesse caso, gente, vamos supor, se ele chega com essa receita aqui e é para tratamento prolongado, eu não vou dispensar para 90 dias de jeito nenhum. Eu vou dispensar só para os dias que eles pediram, 7 dias, tá? Então entendam isso. Agora, ó, vamos à segunda situação. Os de 90 dias para tratamento prolongado, obrigatoriamente, isso é obrigado, deve estar contida essa informação aqui, ó. Uso contínuo. Mesmo que ele não colocar aqui 3 meses, porque aqui ele ainda colocou. Tomar uma cápsula de 12 horas por 3 meses, que são exatamente os 90 dias. Mas vamos supor que ele não colocou os 3 meses, mas ele colocou tomar uma cápsula de 12 horas, uso contínuo. O que isso significa? Você vai dispensar? Claro que vai, porque você sabe que o máximo é 90, porque você conhece a resolução 471 de 2021, porque eu estou ensinando vocês. Tudo bem? Perfeito. Agora você, através disso, você já sabe que você pode dispensar esse medicamento, tá? Tranquilamente. Só que tem uma particularidade que a gente vai trabalhar sobre isso. Ah, outra coisa. Ele também é válido em todo o território nacional, tá, gente? Os receitas antimicrobianos também, tudo bem? Mas eu queria explicar sobre a questão dos medicamentos de uso contínuo, tá? Eu vou explicar uma questão para vocês sobre elas, tá? A gente chega lá. Não pode ser dispensado receitas que contêm antimicrobiano e medicamentos da portaria 344, tá, gente? Isso não pode. Por quê? Ela não autoriza, tá? A resolução, inclusive a 20 de 2011 também não permitia. Ela não autoriza a prescrição de ambos os medicamentos no mesma receita, tá? Então, se for prescrição, tem que ser os portaria 344 de acordo com o que está lá, e no caso do antimicrobiano, ela tem que ser prescrita separadamente deles. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, juntos, não pode. O que tem que ser é separado, tá? Como vocês viram aqui agora, tá? Eu tenho que fazer uma para os antimicrobianos e eu tenho que fazer uma exatamente para os medicamentos controlados da portaria 344, tá bom? Na mesma receita, não. Tudo bem? Não existe limite de antimicrobianos prescritos na mesma receita, tá, gente? Isso é importante. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Olha quantos antimicrobianos foram prescritos. Ciprofloxacino, levofloxacino, azitromicina, daptomicina, metronidazol, cefalexina, enfim, tem vários, tá? Não tem problema. Ele pode prescrever porque a resolução justamente não impede. Ela não coloca limite. Vocês viram que na portaria 344 a gente tem. As NRs permitem no máximo um medicamento por receita. A RCE permite até 3. Aqui no caso não tem limite, tá?
E outra coisa importante é que você, se o paciente chegar na drogaria ou na farmácia que você trabalha, por exemplo, entregar a receita para você, você vai aviar, vai tentar aviar todas, óbvio, mas se você não tiver, vamos supor que você só tem o ciprofloxacino e o daptomicina. O que, que você vai fazer? Você vai dispensar esses dois medicamentos, tá? Vai colocar a informação de aviado, tá? No qual, nos medicamentos que realmente foram aviados, e os que não foram você não põe. Tudo bem? Então, sim, não tem problema. Você pode dispensar ele sem problema nenhum, tá? Mas aí você vai colocar aviado apenas o que você de fato aviou. Porque aí ela vai poder ir em uma outra drogaria, em uma outra farmácia, retirar os demais, tá bom? Então vamos entender isso com mais clareza. Esses de uso contínuo é precisamente isso que eu estou falando aqui, tá? Embora aquilo ali também poderia se enquadrar de uso agudo, tudo bem? Se ele prescrevesse 3 medicamentos ou mais, até aquela quantidade, eu dispensaria o que eu tenho e ela iria retirar os demais numa outra farmácia, enfim, tá? Mas vamos pegar um exemplo, gente, do tratamento crônico, do uso prolongado que eu falei para vocês, tá? Olha aqui, lembra que... Ah, uma coisa que eu não comentei. A receita dos antimicrobianos, eu já comentei sim, mas lembrar. Ela tem que ser em 2 vias também, tá? Assim como todos os controlados, ela também exige retenção de receita. Tá na caixinha dos antimicrobianos, inclusive, essa informação, tá? O que isso significa? Quando são 2 vias, uma fica retida na farmácia e a segunda via vai para o... volta, né? Para o paciente, tudo bem? Mas tem uma particularidade específica. Gente, se por um acaso o paciente ele optar apenas por pegar medicamento para 30 dias, você sabe que o uso contínuo é 90, então o que você pode fazer? Você pode entregar os medicamentos exatos para 90 dias, tá? Ou para 60 dias, se ele quiser só levar para esses 2 meses e o último mês ele vai retirar novamente, tá? Ou você pode só, se ele quiser só para um mês, não, eu quero um mês, depois eu venho te retirar os demais. Pode fazer isso? Pode, tá? Então, mas como é que funciona isso, tá? Então, se ele só quer para 30 dias, ainda vai ficar faltando 60 dias, tudo bem? Então, beleza, a primeira via, você vai fazer o quê? Você vai dispensar? Vai dispensar, normalmente, tá? E aí, vamos supor, você vai dispensar, então, o medicamento normalmente, vai, então, colocar a informação atrás da receita, você vai carimbar a receita para você confirmar que você fez a dispensação, tá? Comprovando o atendimento. E vai descrever que foram dispensados medicamentos exato para 30 dias, tá? Então, isso você vai fazer tanto na sua via como na via do paciente, tá, gente? Nas duas, tudo bem? Então, a mesma coisa nos demais, né? Tudo que você escreve numa via, você escreve na outra. O mesmo documento, né? Só muda aqui uma via de outra, tudo bem? Lembrando que deve ser carimbado a receita do ambos, atestando então o serviço e tudo mais que eu acabei de falar, tá? E aí, o que acontece? Né? E se ele voltar para retirar os outros 30 dias? Então, vamos supor, você dispensou, ficou com a primeira via, devolveu a segunda via para ele, atestou o atendimento, tudo bonitinho. Mas agora ele vai voltar para pegar mais 30 dias. E aí, como é que você vai fazer? Mas ele só tá com a via dele. Se foi na mesma farmácia, é até legal que você pode até lembrar, embora acho meio difícil, né? Mas vamos supor que ele foi em outra farmácia. Ele pode? Pode. Não tem problema. Ele vai levar dele, tá? E aí, o que o farmacêutico vai ver? Ele vai ver a informação que você escreveu, que foi dispensado para 30 dias. Aí ele vai olhar e vai falar, legal, então falta mais 60 dias. Ele vai perguntar para ele, você quer levar os 60 dias restantes ou você só quer levar para mais 30 dias? Vamos supor que ele fala, não, eu quero levar só para mais 30 dias, os últimos 30 dias eu venho de novo retirar. Tudo bem. Você vai pegar a via dele, vai tirar uma xerox, tá? Vai ficar com a xerox e vai entregar a via para ele. Só que você vai de novo atestar. Aí vai escrever, foram enviados mais 30 para mais 30 dias de tratamento. Tanto na tua via, que é a da farmácia, como na via dele, tá? A via dele é a original, a sua que é a xerox, tá? Você tira a xerox da dele e fica com a xerox guardada. A mesma coisa vai acontecer sucessivamente. Se ele quiser mais retirar os outros 30, né? Ele vai voltar com a via dele, vai ser tirado os xerox e vai acontecer a mesma coisa, tudo bem? Então isso pode acontecer, tá, gente? Ele pode pegar fracionalmente, eles vão dizer assim, né? Ele pode fracionar esse tempo de retirada, tá, dos medicamentos, tudo bem? Então isso é permitido sim.
Uma coisa que eu queria comentar, os antimicrobianos estão na portaria, com exceção da neomicina, tá? E a bacitracina zínsica. Eles dois, tá? A bacitracina, desculpa. E a neomicina, eles não estão enquadrados na portaria, ó, nessa resolução 471 e nem na instrução normativa 83/2021, né, que é a lista deles. Ele não está nessa lista. Então, por ele não estar nessa lista, ele é um medicamento de venda livre. Ele é um MIP. Tudo bem? É o único antibiótico, tá? Que é ainda vendido, que é ainda de venda livre. Tudo bem? Tanto que vocês podem ver o exemplo aí que eu coloquei de um genérico da Medley. Ele não tem tarja vermelha, tá? Ele não tem a necessidade da retenção. Por isso que, inclusive, ele nem fica atrás do balcão também. Tudo bem? Certo? Bom, vamos falar então da portaria 82 de 2015, né, que vai falar justamente da questão da dispensação dos medicamentos no SUS, gente. A Rename, a Remume, né, que no caso é a Relação Municipal de Medicamentos, porque a gente tem a Rename, que é a nacional, né, e tem a Remume. Então, no artigo 2, eu não estou puxando todos os artigos, eu puxei os mais específicos, depois nas referências vocês podem olhar, tá? Mas no artigo 2 eles colocam que a Remume ela deve ser norteadora das prescrições de medicamentos no serviço de saúde do SUS, tá? Sob gestão municipal. Porque a Remume são aqueles medicamentos que não estão descritos na Rename, tá? Mas que elas são importantes para aquele determinado município, para aquela determinada, né, enfim, localização, localidade, sim. Então, por esse motivo, esses medicamentos eles atendem o que, no caso, na Rename não tem, tá? Então, enfim, eu não vou entrar dentro disso, que não é o alvo da nossa aula, mas aqui tem a portaria falando sobre essa questão, que é 82, que mostra como é que deve ser feita a dispensação. Então, a Remume, ela sim é o principal, é o documento norteador, tá? Para que os profissionais prescritores consigam fazer as suas prescrições, tá? Dos medicamentos. Aí ele fala que o quê? A prescrição do medicamento nas unidades do SUS, gente, sob gestão do município, ela deverá atender alguns critérios específicos, que foi o que eu falei para vocês, que muda para os outros, tá? Por exemplo, ela tem que constar o nome, o serviço, o endereço e o telefone. Isso a gente já sabe que a gente tem que ter as informações da clínica, mas para o SUS também deve ter a instituição que você está. Então, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, é a Secretaria Municipal de São Paulo, ok. É o SUS, é o que? É uma UBS, é um hospital. Então, essas informações devem estar descritas nela, tá? Diferente, né, dos demais, que a gente sabe que tem o consultório, né, particular, o nome do hospital particular, enfim. Quando se refere ao âmbito do SUS, obrigatoriamente eu tenho que ter as informações com relação ao SUS. Então, o símbolo, se é municipal, estadual, enfim, vocês vão ter essas informações aí, tá? Como essa é uma portaria municipal, então eles estão focando na questão municipal, tá? Além disso, ser individual, tá? Então, receita é individual, isso já é uma coisa para todas, né? Óbvio. Escrita em caligrafia legível, a tinta ou digitada, sem rasuras ou emendas, tá? Então, isso a gente já sabe, né? Isso é óbvio, a gente já está acostumado com as receitas normais, tudo bem? Outra coisa importante, obrigatoriamente nas receitas do SUS deve ir o nome da denominação comum brasileira, ou seja, o nome genérico. Por exemplo, a dipirona monoidratada, ela é um nome genérico, tá? Tanto que tá ali o genérico, né? O símbolo do genérico. Por que eu tô falando isso? Porque a Novalgina também é dipirona, só que a Novalgina é comercial. Não poderia estar prescrito Novalgina, tem que estar dipirona monoidratada, que é o nome da denominação comum brasileira, tá? Isso é obrigatório. Tudo bem, gente? As informações obrigatórias em receita, que a gente já sabe, né? Ser apresentada em uma única via, aí tem as exceções, que a gente já sabe, que, por exemplo, as portarias 344, que tem aquelas particularidades das vias, né? A NR que tem que ser NR mais a receita, as RCs que tem que ser em duas vias, né? O próprio antimicrobiano também. Agora, os demais, eles devem ser prescritos em uma única via, tá? Assim como os demais também são nas outras situações, né? Quando for o medicamento fitoterápico e tudo mais, né? Então deve ocorrer a denominação botânica, tá? Então ele tem que descrever qual é a informação botânica desses fitoterápicos, tudo bem? A denominação botânica desses fitoterápicos, tudo bem? Então, por exemplo, melagrião não poderia estar lá, porque melagrião é o nome comercial. Eu teria que descrever o nome genérico dela, tudo bem? Que é a denominação botânica da planta, tudo bem, gente? Aqui tá um exemplo para vocês verem, tá? Eu peguei aí da própria portaria para vocês verem que legal, ó. Eles têm lá o modelo, tá? Como que deve ser seguido. É uma receita comum, tá, gente? É igual, muito parecido ao que a gente tem nas receitas brancas, tá? Só que no âmbito do SUS, obrigatoriamente tem que ter esse modelo, conforme eles pedem, desse jeito específico. Tudo bem?
Os medicamentos não sujeitos ao controle especial destinados ao tratamento de condições crônicas poderão ser prescritos em quantidades para até 180 dias, tá? Então, os que não estão, tá, gente? Não são sujeitos ao controle especial. Então, os que não estão na portaria 344 e agora na resolução 357, tudo bem? Para problemas crônicos, por exemplo, vamos supor aqui a hipertensão ser um exemplo, tá? Então, no âmbito do SUS, nesse caso, elas podem ser prescritas em quantidades suficientes para 180 dias. Tudo bem? Por isso que a receita no SUS ela vale 6 meses, por exemplo, né? Para tratamentos crônicos. Até se você vai na farmácia também popular, também, né? Ao programa, né, de farmácia popular. Então, ele segue esse regimento dos tratamentos crônicos para 180 dias, que facilita também, né, gente? Porque imagina se a pessoa tiver que voltar de mês em mês, né? Fica mais difícil, tá? Os medicamentos antipertensivos poderão ser prescritos para até 365 dias de tratamento para pacientes com hipertensão arterial sistêmica com um score de Framingham na categoria de baixo risco, ou seja, a probabilidade de um evento cardiovascular em 10 anos menor que 10%, ou seja, os antipertensivos eles estão geralmente 180 dias, mas em situações de risco, né, nesse caso em que é avaliado no score do Framingham, que é um score utilizado justamente para avaliar essa questão do risco, tá, que tem cardiovascular, aí para isso, nesses casos, esse tratamento que normalmente é 180 dias, né, passa a ser 360 dias, tudo bem? Os medicamentos contraceptivos hormonais poderão ser prescritos em até 365 dias de tratamento, então por ano, tá bom? Nos casos em que a receita estiver em desacordo com o disposto nessa portaria, o dispensador então deverá contatar o prescritor por meio de um formulário de comunicação ao prescritor, tá, gente? Então tem um formulário, né? O formulário ele foi substituído pelo anexo na portaria 2267/2015, tinha inclusive tem ainda nessa portaria 82/2015, mas foi substituído por esse daqui, 2267/2015. Então esse é o formulário, tá? Então você, dispensador, que no caso é o farmacêutico, iria preencher esse formulário aqui descrevendo o porquê, né, que não pode ser atendido à dispensação do medicamento, tudo bem? E aí descreve lá, por exemplo, não consta data da emissão, descreve. Se tiver alguma observação também descreve e assina, né? Tem aqui o nome do dispensador, assinatura e a data, tudo bem? Então, é obrigatório, tudo bem? Esse formulário ser preenchido pelo dispensador e entregue, então, ao prescritor, tudo bem? A validade da receita comum, né, gente, é de 30 dias, como a gente já sabe da maioria delas. Inclusive, na portaria 344 a gente viu isso, que a maioria delas são assim, tá? Mas para as condições crônicas, como eu falei, por exemplo, diabetes, hipertensão arterial e tudo mais, asma, de 180 dias ou 365 dias, depende de caso a caso, como a gente observou, tudo bem? Medicamentos controlados, sempre olhar para a portaria, né? E agora, provisoriamente, para a resolução 357, os antimicrobianos para a nova resolução 471 de 2021, os contraceptivos, como eu havia comentado, 365 dias, tudo bem? Com relação à dispensação, o artigo 9 ele fala que a dispensa desses medicamentos no SUS, sob a gestão municipal, ele deverá ocorrer mediante a apresentação da receita do número do cartão do SUS do paciente, tá? Então ele tem que levar aquele cartãozinho do SUS, tá? E ele também precisa da receita, independente, tá, gente? Se for MIP ou não, porque na drogaria você ainda compra o MIP sem receita e até alguns tarjados sem receita, no SUS não. No SUS é obrigatória a apresentação da receita, tá? Então, nos casos que não for possível a dispensação da quantidade exata, né, devido à apresentação farmacêutica, deve ser dispensada a quantidade superior, mais próxima à calculada, que é o que eu falei para vocês desde o que a gente veio falando no começo da aula, tá? Quando a prescrição expressar o uso de medicamento de forma condicional, por exemplo, se dor, né, se febre, se náuseas, dentre outras, será dispensado os medicamentos, né, na quantidade suficiente para 3 dias de tratamento, tá? Porque aí é um caso agudo, né? Então, por esse motivo, é o suficiente para 3 dias de tratamento apenas, tudo bem? No caso do artigo 12, ele coloca que no ato da dispensa deve ser registrados na via do paciente os seguintes dados: a identificação da unidade dispensadora, a data da dispensa, a quantidade aviada do medicamento e o nome elegível do dispensador, tá? Então essas informações devem constar também devem ser registrados na via que vai ser devolvida ao paciente, tudo bem? Artigo 13, ele fala que a unidade dispensadora será responsável pelo arquivamento da segunda via da receita, né? Então, os medicamentos sujeitos a controle especial, 2 anos, a talidomida aqui em específico, 5 anos, tá bom?
Com exceção da C5, a C5 também são 5 anos, que eu já havia comentado também para vocês, tudo bem? É vedada a dispensa de medicamentos a menor de 14 anos, exceto ao usuário de contraceptivos hormonais e ao usuário que for mãe, tá? Com relação à prescrição do cirurgião dentista, então os medicamentos comuns na rotina deles são quais? Antissépticos, analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, não esteroidais, que são os AINES, né? Com menos frequência também os corticoides. Além disso, com psicofármacos, geralmente o que eles prescrevem? Analgésicos opioides, né, que são os opioides, tanto sintéticos ou não, tá? Que mais? Antiepiléticos, antidepressivos também podem ser prescritos para o tratamento desses agravos específicos, tá? Que é o tratamento da neuralgia do trigêmeo, disfunções da articulação temporomandibular e dores neuropáticas, que são dores que são insuportáveis. O analgésico simples não é suficiente para resolver, então nesse caso eles podem prescrever esses analgésicos opioides, antiepiléticos, antidepressivos e até mesmo pacientes ansiosos, fóbicos também podem usar ansiolíticos somente no pré ou pós-operatório. Então, nessas situações, ele pode fazer a prescrição, tá? No caso do enfermeiro, como eu havia falado para vocês, é permitido, né? Na primeira aula a gente comentou com isso, tá? Desde que os programas de saúde públicas, né, aprovem, né? Ou seja uma rotina que seja aprovada nessas instituições, tanto pública quanto privada, ele pode fazer esse tipo de serviço, tá? No âmbito da saúde municipal do estado de São Paulo, né, que é aqui, a dispensa dos medicamentos será realizada exclusivamente quando a prescrição do enfermeiro for oriunda dos serviços próprios, tá? Prescrição do farmacêutico, pois é, gente, também, tá? No SUS também é permitido, tá? Só que ela é restrita àqueles que são enquadrados aos MIPs, né, que eu falei para vocês, né? E ela especifica, inclusive, a Anvisa, os medicamentos que são isentos de prescrição médica por meio de uma lista, né, de grupos e indicações terapêuticas especificadas, que é a GIT, tá? Então, nela contém quais são esses medicamentos isentos de prescrição que podem ser prescritos pelo farmacêutico. Tudo bem? Também. Também a dispensa de medicamentos constantes nos protocolos e outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal será realizada exclusivamente quando a prescrição do farmacêutico for oriunda dos serviços próprios, tá? Então é isso. Com relação, gente, aos medicamentos referência genérico e similar, tá? Eu vou falar bem por cima porque vocês já conhecem, certo? Vocês estão estudando ou já são farmacêuticos formados, mas é só para a gente poder entender a questão da intercambiabilidade, tá bom? Então, por exemplo, a gente sabe que o medicamento referência, tá? Eu coloquei o exemplo da aspirina, que é o AAS, tá? Ele então é feito na indústria, é um produto inovador, então é desenvolvido, feito toda aquela pesquisa que demora anos, a gente sabe que é bem demorado, né? Então tem todo como fala, um investimento em relação à pesquisa, tá? Então, o objetivo deles, né, da indústria, geralmente é desenvolver novos medicamentos, tá? Principalmente aqueles que não estão no mercado. Então, esses medicamentos novos, que é uma molécula nova, que tem um mecanismo de ação diferente, mas, ou seja, até mesmo que tem um mecanismo de ação igual aos demais, mas que é uma molécula nova, tá? Ele é, então, um medicamento referência, tá? É um medicamento novo, inovador. Passou por todos aqueles testes que a gente sabe, testes pré-clínicos, fase 1, 2, 3, tá? Então demora bastante tempo para ser aprovado, tudo bem? Mas é o inovador. Já o genérico, ele é o quê? Ele é uma cópia idêntica do produto referência, né? Então, geralmente não, ele é produzido após a expiração da patente, né? Porque o referência tem um tempo de patente, né? Até mesmo por conta do tempo que eles investiram nisso, tá? Mas aí passou, expirou o patente, então agora os genéricos podem ser produzidos, tá? E aí, obviamente, eles são produzidos de acordo com todos os padrões de qualidade, segurança, eficácia, né? Enfim. É designado neles o nome genérico, né? Então o nome da denominação comum brasileira e, quando na ausência delas, a denominação comum internacional, tá? Que é a DCI. Passam por os mesmos testes que os referências de biodisponibilidade e bioequivalência, tá? Não possui patente nem marca, até porque não é o objetivo. A ideia do genérico é aumentar, ampliar a questão do acesso à população, tá? É mais barato, sim, por quê? Porque ele não tem marca, não tem gasto com marketing, não teve todo aquele investimento de pesquisa que o referência teve. Por esse motivo, ele acaba se tornando mais barato. E não só isso, né, gente? Ele é obrigatório ser mais barato, tá? É lei. 35% deles serem mais baratos que o medicamento referência. Tem que ser 35% mais barato que o referência. Então, se a referência custa 60, o genérico ele tem que ser 35% mais barato. Ou seja, vai ser 35% de R$ 60. Entenderam? Certo? E o similar?
O similar, tá? Ele tem similaridade com referência, mas também apresenta algumas diferenças específicas, tá? O genérico, ele é idêntico, ele é igual, gente, tudo. Forma farmacêutica, tudo, tem que ser idêntico. Já o similar, ele tem algumas pequenas diferenças. A maioria delas são iguais, né? A maioria do que tem que estar ali é igual. Eu pontuei apenas aqui o que tem de diferente. Então, a gente tem a questão da embalagem. A embalagem não necessariamente precisa ser igual. O rótulo, tá? O tamanho, a forma do produto, tá? O prazo de validade, os recipientes e os veículos utilizados, sim, são diferentes. Até porque o prazo de validade ele vai muito de acordo com os recipientes que a gente utiliza e com o princípio ativo, né? Então, tudo vai depender do que você recebe do seu fornecedor. Se o fornecedor te dá um prazo de validade de 24 meses, por exemplo, obviamente que eu sei que o prazo de validade vai poder ser próximo disso. Mas se ele dá 12 meses, que é um ano, eu não posso dar um prazo de 24 meses, porque eu sei que os recipientes ali presentes vão expirar. Entende? Então tudo vai de acordo com o que eu tenho dentro do meu medicamento, tá? Que são os recipientes, os veículos e também, obviamente, o princípio ativo, beleza? Sim, ele tem marca, né? Então ele pode investir em marketing, ele não passou por toda aquela pesquisa feita, né? Aquele investimento que o referência sim teve, mas ele pode investir em marketing, por quê? Porque ele tem uma forma diferente, o prazo de validade é diferente, então tudo que ele trabalhou é diferente. Ao contrário, com exceção do princípio ativo, que é o mesmo, né? O princípio ativo é o mesmo do referência, tá? Ao contrário do genérico, que é tudo igual. Né? Tem que ser tudo a mesma coisa, inclusive a data de validade. Então, por isso que tem essas questões da diferença de similaridade. Porque a gente fala que o similar ele é similar, tá? Ao referência. Então, a Anvisa, inclusive, em 2014, gente, ela atualizou, né, a lista de medicamentos similares, né, e os respectivos medicamentos de referência, conforme a RDC 58 de 2014, tá? E aí, ó, até 2003, esses medicamentos que são os similares, eles não passavam por testes iguais os genéricos passam. Só que aí, a partir de 2003, com a resolução 33 e 134, obrigatoriamente eles tiveram que passar por testes de biodisponibilidade relativa e a equivalência farmacêutica para poderem ser equivalentes a quem? À referência, tá? E aí essa é a lista que tá aqui, ó, eu coloquei embaixo para vocês verem, tá? Ela é atualizada, tá, gente? Então, essa parte vermelha que tá aqui, ó, atualizada até 6 de 2020, conforme o Diário Oficial da União, a Anvisa sempre atualiza, tá? E publica através do DOL, que é o Diário Oficial da União, tá bom? Então, tem a atualização constante deles. E ali a gente consegue saber qual é a referência, tá? O princípio ativo dele, qual é o similar, que eu posso ser intercambiável com eles, tá? E o genérico também, que é intercambiável com ele, tudo bem? Então é bem legal essa lista, quem quiser depois conferir, dá uma olhadinha, tá na referência, tá? Mas é bem interessante, é bem legal vocês verem, para vocês entenderem isso melhor, tá? Quais são os que estão ali. Porque não são todos similares, gente, que são intercambiáveis, tá? Vocês vão entender. Então, o medicamento referência, a gente já sabe que ele tem essa questão da intercambiabilidade com o genérico, tá? Então, o de referência pode ser intercambiável com o genérico e o genérico também pode ser intercambiável com referência, tudo bem? Ambos podem ser, tá? É a mesma coisa para o similar. O similar equivalente, ele também pode ser intercambiável com referência e vice-versa, tudo bem? Lembrando, por que eu estou colocando similar e equivalente? Porque não são todos os similares que são equivalentes. Nem todos passaram ainda por esse teste. Tem um tempo que os órgãos públicos dão para que as empresas, as indústrias se enquadrem a isso, tá? Mas os que são já, eles podem ser. Os que não são, não podem, tudo bem? Então tem que olhar essa lista, por isso que eu mostrei essa lista, para vocês saberem o que realmente é e o que não é intercambiável, tudo bem? Uma coisa que não ocorre, eu não faço intercambiabilidade entre genérico e similar, mesmo que eu tenha o similar equivalente, eu não posso, tá? Por quê? Porque quando eu fiz os testes com base no referência, não com base um no outro. Eu não fiz o teste do similar com base no genérico e nem vice-versa. Então, por esse motivo, eu não posso fazer intercambiabilidade de genérico com similar, tá? Não posso. Isso é fato, tá, gente? Então, ficar bem claro para vocês. Então, se está prescrito genérico e você não tem o genérico, você não pode dar o similar, tá? De acordo com as regras da intercambiabilidade, não pode fazer essa troca por similar, mas pode por referência, tudo bem? Assim também como eu não posso também fazer intercambiabilidade entre um similar equivalente e outro similar equivalente, porque eles também não fizeram testes entre eles para serem intercambiáveis. Certo, gente? Então, essa é a regra da intercambiabilidade. Eu só queria acrescentar essa aula só para a gente poder entender, porque eu sei que isso também faz parte do dia a dia de vocês na hora da dispensação, tá bom? Então, é isso.